Há filmes que não são apenas filmes. Eles viram parte da infância. Viraram lembrança, cheiro, música, cena repetida 1000 vezes na TV da sala. Aquela história de uma criança sozinha em casa, enfrentando ladrões com coragem e travessura, marcou uma geração inteira. E, sejamos sinceros, a gente ainda assiste hoje e ri como se fosse a primeira vez. Essa é uma história sobre isso, sobre infância, sobre família, sobre aquele amigo silencioso chamado medo, e sobre o que acontece quando o medo descobre que a gente é maior que ele. A família era grande, casa enorme, muito barulho, todo mundo falando ao mesmo tempo. Era a época de Natal. Nos Estados Unidos, isso significa luzes em todas as casas, neve cobrindo as ruas, aeroportos lotados e famílias inteiras viajando juntas. A família McAllister também ia viajar. Paris, longa distância, planos, malas, confusão, crianças correndo, adultos discutindo passaportes. No meio desse caos inteiro havia um menino, pequeno, curioso, o mais novo. Ninguém escutava muito o que ele dizia. Ele tentava falar algo. Mãe? Mãe? Nada. Todo mundo ocupado demais. Aquela sensação conhecida. Estar no meio de tanta gente. E ainda assim se sentir sozinho. Naquela noite antes da viagem, tudo deu errado. Briga por causa de pizza, empurrões, ele sendo culpado, ninguém ouvindo o seu lado. No auge da raiva, com os olhos ardendo, ele disse: "Eu queria que todo mundo sumisse da minha vida." Silêncio. Palavra jogada sem pensar. Mas o universo, às vezes, escuta coisas que não deveria. A tempestade e o desejo. Na madrugada, uma tempestade enorme atingiu a cidade. Vento forte, neve pesada, cabo de energia caído. Os relógios pararam, os alarmes não tocaram. De manhã, todo mundo atrasado, correria total, gritos, malas, confusão. No meio desse caos, o menino foi esquecido, literalmente. A família saiu às pressas. Entraram nas vans, correram para o aeroporto, contaram às crianças errado e foram embora. A casa ficou silenciosa. Quando ele acordou, desceu as escadas devagar, coçando o cabelo espetado, e percebeu. Nenhum som, nenhum passo, nenhuma voz. Ele olhou em volta, piscou 2 vezes e sussurrou. Eles sumiram mesmo. Um sorriso apareceu devagar, depois maior. Depois ele gritou: "Eu fiquei sozinho." Liberdade absoluta, sem regras, sem bronca, sem irmão chato. Criança sendo criança, né? Ele pulou no sofá, comeu o que quis, assistiu filme proibido, mas, entre uma risada e outra, um silêncio estranho apareceu. Ficou ali parado, observando, porque liberdade é barulhenta. Solidão é silenciosa. Os homens na van cinza. Enquanto isso, do lado de fora, circulando pelo bairro, havia 2 ladrões. 2 completos idiotas, porém perigosos. Um baixo, arrogante, com um dente dourado brilhando, o outro alto, magricela, cara de confuso permanente. Eles descobriram algo. As famílias ricas viajavam no Natal. As casas ficavam vazias. E eles iam roubar todas. Quando passaram pela casa vermelha grande, o de dente dourado sorriu. Essa é perfeita. Eles não sabiam ainda que lá dentro não havia só um menino. Havia um plano nascendo. O medo chega devagar. À noite, o menino olhou pela janela. A rua branca de neve, luzes de Natal brilhando. E então viu a van cinza, parada, sem barulho, observando. O coração bateu mais rápido. Ele engoliu seco e disse baixinho: "Eles vão tentar entrar." Eu sei." Ele poderia ter chorado. Poderia ter se escondido. Mas não. Ele respirou fundo e decidiu: "Eu vou proteger minha casa." E pela primeira vez, não se sentiu pequeno. Sentiu-se responsável. Sentiu-se grande. Ele vira engenheiro do caos.
Ele pegou cordas, brinquedos, lata de tinta, pregos, água para congelar degrau. Ele não tinha músculos, ele tinha ideias. E isso era muito pior para os ladrões. Ele montou armadilhas por toda a casa. Parou às vezes, fez carinha pensativa e murmurou: isso vai doer neles, mas é justo. Infância, Blais. Criatividade, Blais. Um pouquinho de vingança poética. Perfeito. O ataque. Os ladrões voltaram à noite. Abriram a porta com falso ar de autoridade e disseram: polícia, só checando as casas vazias. Mas eles entraram confiantes demais. E a casa respondeu: primeiro escorregão, primeira queda, primeira lata de tinta no rosto, gritos, xingamentos, dignidade destruída. O menino observava escondido e sussurrava: está funcionando, ré. Eles tentaram de novo e de novo. Cada passo, nova armadilha. Cada armadilha, uma lição. Eles não estavam lutando com um adulto. Estavam lutando com imaginação, raiva acumulada, coragem nova, e estavam perdendo. Feio. Os gritos dos ladrões ainda ecoavam pela casa. Um tropeço aqui, uma pancada ali, uma lata de tinta voando como se tivesse personalidade própria. O menino estava escondido atrás do corrimão da escada, mãos suadas, coração batendo rápido demais, mas com um sorriso pequeno no canto da boca. Ele sussurrou: funciona, Eles caem em tudo. Não era apenas travessura, era sobrevivência com cara de brincadeira. Os ladrões estavam completamente desnorteados. Um deles, todo melado de cola e penas, parecia uma galinha confusa. O outro mancava, jurando vingança contra todas as casas com decoração de Natal. Eu vou pegar esse moleque! Gritou o de dente dourado. O menino engoliu seco. Sim, ele tinha medo. Medo de verdade. Mas o medo já não mandava nele. Agora ele caminhava junto com o medo. E isso muda tudo. O encontro com o velho assustador. Antes disso tudo, havia outra sombra no coração dele. Um velho do bairro, barba branca, casaco pesado, sempre calado. As crianças inventavam histórias. Ele é perigoso. Ele já machucou alguém. Não fala com ele. Mentiras nascidas do medo. Mas numa noite de Natal, dentro de uma igreja vazia, ele o encontrou de verdade. Sem monstros. Sem lendas. Só um homem e um menino sentados no mesmo banco. O velho falou com voz baixa, cansada, mas gentil. As pessoas às vezes acreditam no que dá mais medo, não no que é verdade. O menino perguntou: você tem família? O homem olhou para a frente, para o coral cantando. Demorou para responder: tenho, mas a gente brigou. Faz tempo que não nos falamos. Ele não parecia perigoso, parecia sozinho. O menino pensou na própria casa vazia e o coração apertou. Ele disse com simplicidade desarmadora: liga para eles, não espera o depois. Depois às vezes não vem. Aquela frase ficou no ar, leve e pesada ao mesmo tempo. O velho sorriu pela primeira vez. Sorriso tímido, de quem esqueceu como é sorrir, a captura. Mas agora, voltamos à casa. Voltamos ao perigo. Voltamos ao momento em que as armadilhas não foram suficientes. O menino correu por um corredor, escorregou, virou a esquina, respirou rápido demais. Uma mão o agarrou pela gola. O de dente dourado sussurrou perto demais. Achei você. O mundo parou por um segundo. Nada de música, nada de piada. Só medo puro atravessando o peito. Ele não gritou. Ele não implorou. Ele apenas pensou: não é aqui que acaba. Não comigo. O outro ladrão chegou mancando, rindo torto. Agora vamos ensinar uma lição a esse pirralho. Eles não perceberam que havia alguém atrás deles. Alguém silencioso. Alguém com um pá de metal nas mãos. O herói que ninguém esperava, Tud. Um golpe seco. O ladrão caiu. Outro golpe. O segundo também. Silêncio. Só a respiração do menino. Ele ergueu os olhos devagar. Era o velho. O mesmo homem da igreja. Casaco cheio de neve. Olhos firmes.
Nada assustador agora, apenas forte. E bom, ele perguntou com suavidade. Você está bem? O menino só conseguiu balançar a cabeça positivamente. Palavras não saíam. Ele não foi salvo por super-herói, polícia, magia. Foi salvo por bondade, presença, decisão de não virar as costas quando alguém precisa. Os ladrões foram presos. Seus gritos se perderam na noite enquanto as luzes da viatura tingiam a neve de azul e vermelho. O menino, ao lado do velho, sentiu um peso sair do peito. Não era só perigo terminando, era a solidão terminando também. O Natal que volta a ser Natal. Na manhã seguinte, a neve estava calma. A casa estava limpa, mais ou menos. O coração dele não. Ele sentou perto da árvore de Natal, abraçando um cobertor e olhou para a porta. Só queria uma coisa: não presentes, não doces, não televisão proibida. Ele queria a família, queria barulho, queria bagunça, queria alguém dizendo: arruma esse quarto agora. Ele suspirou. Volta, por favor. A maçaneta se mexeu. Devagar. Ele congelou. A porta abriu. Era ela, sua mãe, rosto cansado, olhos vermelhos, meio sorriso. Ela sussurrou com a voz quebrando. Filho. Ele correu. Ela se ajoelhou. O abraço aconteceu antes das palavras. Nenhum deles soltou o outro por muito tempo. Ela disse: me perdoa por não ter te escutado. Ele respondeu, entre risos e quase lágrimas: me perdoa por ter desejado que vocês sumissem. Eles riram juntos, e isso curou o que precisava ser curado. Logo depois, o resto da família entrou. Barulho, casacos, malas, discussões normais. O mundo tinha voltado ao lugar. Mas o menino não era mais o mesmo. Ele era pequeno por fora, mas por dentro, gigante. Um reencontro do outro lado da rua. Por fim, ele olhou pela janela e viu o velho. Não sozinho. Agora com o filho ao lado, a nora sorrindo, a neta no colo, família reunida. Abraços longos, risos, lágrimas também. O velho olhou para o menino do outro lado da rua. Não disse nada, apenas acenou. O menino sorriu e pensou: eu falei que dava tempo. E era verdade. Nunca é tarde quando você escolhe agora. Infância, plais, criatividade, plais. Um pouquinho de vingança poética. Perfeito. O ataque. Os ladrões voltaram à noite. Abriram a porta com falso ar de autoridade e disseram: polícia, só checando as casas vazias. Mas eles entraram confiantes demais e a casa respondeu. Primeiro escorregão, primeira queda, primeira lata de tinta no rosto, gritos, xingamentos, dignidade destruída. O menino observava escondido e sussurrava: está funcionando, hehe. Eles tentaram de novo e de novo. Cada passo, nova armadilha. Cada armadilha, uma lição. Eles não estavam lutando com um adulto. Estavam lutando com imaginação, raiva acumulada, coragem nova, e estavam perdendo. Feio. Quando tudo acaba, o silêncio muda de significado. Antes, o silêncio machucava. Agora ele descansava. A casa respirava de novo. Luz nas janelas, cheiro de café, vozes se cruzando no corredor. O menino acordou mais tarde naquele dia, bocejou alto, cabelo completamente rebelde, e ficou olhando para o teto por alguns segundos. Ele pensou: eu dormi, sem medo. Isso é novo. Ele se sentou na cama, segurou o cobertor por um instante como se fosse uma capa de super-herói e riu sozinho. À mesa do café, onde tudo parece normal, mas não é. A família já estava na cozinha. Xícaras, panquecas, alguém reclamando da manteiga salgada, tudo como sempre. E ao mesmo tempo, nada como antes. Ele sentou-se em sua cadeira. A mãe colocou o prato à sua frente. Não era apenas comida. Era presença. Era cuidado. Ela perguntou: dormiu bem? Ele respondeu com simplicidade: melhor do que eu lembrava que dava para dormir. Ela sorriu. Aquele sorriso de quem entende sem precisar perguntar mais nada. O irmão mais velho fez piada,
Zombou um pouco, levou um tapa leve no braço, rotina normal da casa, e o menino pensou: eu queria exatamente isso, barulho bobo, vida normal. Ele tomou um gole de leite e murmurou: isso é felicidade, eu acho. O peso invisível que fica nos cantos, mesmo com risadas e panquecas, às vezes o coração dele apertava um pouquinho sem motivo aparente. Uma imagem voltava, a mão no colarinho, o te peguei, sussurrado perto demais o som de sirenes na neve. Ele ficava quieto por um segundo. Ninguém percebia, mas ele sentia. Crescer não é esquecer o medo. Crescer é aprender a ficar de pé, mesmo lembrando dele. Ele respirava fundo, passava a mão no rosto e dizia em voz baixa: eu tô aqui. Tá tudo bem. E continuava. O encontro que completa o círculo. Mais tarde, ele saiu para fora. O frio já não era tão cortante. O vento tinha cheiro de fim de inverno. O velho estava lá, sentado no degrau, luvas grossas, pá de neve encostada ao lado. Mas não estava curvado ou triste como antes. Estava leve. Quando viu o menino, ele sorriu de verdade. Ela veio, disse o velho, com brilho nos olhos. Minha família voltou. O menino respondeu sem hesitar. Eu sabia. Como? O velho perguntou. O menino deu de ombros. Shrugs. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente volta. O velho ficou em silêncio por alguns segundos, apenas assentindo. Os dois ficaram lado a lado, sem conversa forçada, só companhia. Às vezes é isso que cura, ficar perto sem precisar explicar nada. O vizinho que não é mais assustador, crianças passaram ali perto. Uma cochichou. Ele é perigoso. A outra concordou. O menino virou-se imediatamente. Olhou para o grupo e disse com calma, sem gritar, sem discutir. Não, ele é gentil. Vocês só ouviram histórias erradas. As crianças ficaram sem graça. O velho olhou para ele, emocionado, quase sem saber onde colocar as mãos. Ninguém gosta de ser um monstro na história dos outros. Naquele momento ele deixou de ser o velho assustador e virou apenas um homem com passado e coração. O pedido de desculpas que não veio com bronca. À noite o pai sentou ao lado dele no sofá, sem sermão, sem palestra, sem aquele clima pesado de adulto sério. Ele apenas disse: eu devia ter prestado mais atenção em você. O menino respondeu na mesma medida: eu devia ter falado do jeito certo. Eles se olharam. Os dois estavam certos, e os dois estavam errados. Isso é família. O pai colocou a mão na cabeça dele e disse: promessa de homem grande. Da próxima vez você fala, e eu escuto. O menino estendeu a mão pequena. Eles apertaram como se estivessem assinando um contrato invisível. Promessa de homem pequeno, ele disse com um sorriso torto. O medo ganha outro nome. Antes de dormir, ele parou na frente do espelho. Se olhou com atenção. Cabelo bagunçado, olhos firmes. Um sorriso que não era de criança travessa. Era de alguém que se descobriu capaz. Ele disse ao próprio reflexo: não é que o medo foi embora. É que eu descobri que ele mente. O reflexo sorriu de volta. Ele apagou a luz. Se deitou. Não precisou checar portas. Não precisou deixar abajur ligado. O mundo estava no lugar certo. E dentro dele, algo também. O verdadeiro final. No dia seguinte, ele correu na neve com os outros. Jogou bolas de neve. Caiu, riu. Parecia apenas uma criança brincando. Mas dentro dele morava algo novo. A certeza de que ele aguenta, a certeza de que pertence, a certeza de que família importa. Ele olhou para sua casa iluminada e pensou: eu fiquei sozinho, mas nunca mais me senti sozinho do mesmo jeito. E o coração respondeu em silêncio: você cresceu. Infância, luz, criatividade. Um pouquinho de vingança poética. Perfeito. O ataque. Os ladrões voltaram à noite, abriram a porta com falso ar de autoridade e disseram:
Polícia, só checando as casas vazias. Mas eles entraram confiantes demais. E a casa respondeu. Primeiro escorregão, primeira queda, primeira lata de tinta no rosto, gritos, xingamentos, dignidade destruída. O menino observava escondido e sussurrava. Está funcionando. Ré. Eles tentaram de novo e de novo. Cada passo, nova armadilha. Cada armadilha, uma lição. Eles não estavam lutando com um adulto. Estavam lutando com imaginação, raiva acumulada, coragem nova e estavam perdendo. Feio. O inverno não some de um dia para o outro. Ele vai indo embora devagar, como quem olha para trás algumas vezes antes de partir. A neve diminui. A rua reaparece. O frio continua, mas o vento já não dói tanto no rosto. A vida também é assim. O medo não some de repente, mas ele desaprende a mandar. A escola, onde histórias correm mais rápido que notícias, primeiro dia de volta às aulas. O ônibus amarelo parou em frente à casa. O menino subiu os degraus devagar, mochila leve no ombro. Mas coração pesado de curiosidade, todos olharam. Claro que olharam. Sussurros voaram de banco em banco. É ele, o menino que ficou sozinho. Dizem que tinha ladrão mesmo. Dizem que ele quase... Ele sentou perto da janela. Uma colega se aproximou, olhos arregalados. Você teve medo? Ele não respondeu na hora. Olhou pela janela primeiro. Viu as árvores passando, as casas, os postes que não mudam nunca. Depois disse, tive... bastante. Silêncio. Ninguém riu. Ninguém zombou. Outro menino perguntou, e o que você fez? Ele sorriu de lado e respondeu, eu fiquei. Eles esperavam uma história espetacular. Receberam uma verdade simples e verdadeira demais. A casa deixa de ser cenário e vira personagem. Depois da escola, ele voltou andando devagar. Observou a própria casa como se nunca tivesse reparado nela de verdade. As janelas como olhos, a porta como boca, as luzes como risadas presas nas paredes. Ele encostou a mão na maçaneta e murmurou, obrigado por não cair quando eu precisei de você. Sim, ele estava agradecendo a casa. Mas, na verdade, agradecia a ele mesmo. Por não ter caído também. Conversas que o mundo não vê. À noite, a casa inteira dormia. O relógio fazia aquele tic-tac calmo que quase dá sono. Ele ficou acordado, olhando para o teto, sem medo, apenas pensando. Pensou na mãe correndo pelos aeroportos. Pensou no velho com a neta no colo. Pensou nos ladrões sendo levados pela polícia. E pensou nele. No menino que desejou ficar sozinho e aprendeu o preço desse desejo. Ele falou baixinho, só para si. Crescer dói um pouco. Mas é bom depois. Pequenas mudanças que ninguém percebe, mas mudam tudo. Os dias seguintes trouxeram coisas simples. Ele começou a ajudar sem ser pedido falar quando algo o machucava. Pedir desculpas sem orgulho, doendo tanto ouvir mais do que respondia. A família estranhou no começo, depois entendeu. Ele não tinha virado outro, ele tinha virado ele mesmo, só com menos medo. O velho do bairro, agora com nome. Um dia na rua ele cruzou com o velho. Dessa vez não foi apenas um aceno. Eles pararam. O velho disse, meu nome é Marley. O menino repetiu baixinho, como quem guarda um segredo importante. Marley. Eles apertaram as mãos, risos curtos. Nenhum dos dois era assustador ou apenas criança. Eram dois sobreviventes do próprio silêncio. Um pedido impossível, e ainda assim real. Antes de dormir, ele olhou para o céu pela janela. Neve derretendo no telhado, o vento ainda brincando nas árvores. Ele fechou os olhos e falou, se um dia eu tiver um filho... eu prometo ouvir ele antes dele precisar gritar. Ele nem sabia ainda o que era ser pai, mas sabia o que era ser criança sem ser escutada. E isso basta para criar promessas grandes. A última cena de inverno. No último dia de neve, ele saiu para o quintal.
Ficou lá sozinho. Não com solidão, com companhia de si mesmo. Pisou na neve macia e de repente riu alto, sem motivo. Ele percebeu. Eu fiquei sozinho naquela casa, mas não fiquei sozinho em mim. A coragem tinha feito morada, e ela não vai embora com as estações. Infância, paz, criatividade, paz, um pouquinho de vingança poética. Perfeito. O ataque. Os ladrões voltaram à noite, abriram a porta com falso ar de autoridade e disseram: polícia, só checando as casas vazias. Mas eles entraram confiantes demais, e a casa respondeu. Primeiro escorregão, primeira queda, primeira lata de tinta no rosto, gritos, xingamentos, dignidade destruída. O menino observava escondido e sussurrava: está funcionando, ré. Eles tentaram de novo e de novo. Cada passo, nova armadilha. Cada armadilha, uma lição. Eles não estavam lutando com um adulto, estavam lutando com imaginação, raiva acumulada, coragem nova, e estavam perdendo, feio. A primavera estava chegando devagar, como quem bate na porta primeiro e pergunta: posso entrar? A neve já não cobria tudo. Nas poças d'água, o céu se espelhava meio torto. Os galhos nus das árvores começavam a ganhar pequenos pontos verdes, e dentro dele, algo também brotava. Não dava para ver no espelho. Não dava para medir com régua. Mas estava lá, o primeiro dia sem checar as trancas. Durante semanas, ele tinha ido dormir sempre do mesmo jeito. Levantava, conferia portas, olhava janelas, ouvia barulhos. A casa era segura, mas o coração ainda estava reaprendendo. Até que numa noite qualquer, aconteceu algo simples e gigante. Ele esqueceu. Simplesmente esqueceu de checar tudo. Escovou os dentes, bocejou, deitou e dormiu. No meio da madrugada abriu os olhos e pensou: eu não verifiquei nada. O coração quase quis acelerar por hábito, mas não acelerou. Ele respirou fundo e percebeu: e eu tô bem, a casa tá aqui, eu tô aqui. Virou para o outro lado do travesseiro e voltou a dormir. Essa foi a vitória mais silenciosa de todas. As cicatrizes invisíveis. Nem tudo vira filme. Nem tudo termina com música alta e créditos subindo. Algumas coisas ficam quietas, mas ficam. Às vezes, ele atravessava um corredor escuro e o corpo reagia antes do pensamento. Um arrepio, um passo apressado, e se? Ele parava, colocava a mão no próprio peito e dizia baixinho: tá tudo bem, sou eu agora. Não é mais aquele dia. E continuava andando, isso é coragem de verdade. Não a que não sente medo, mas a que segue mesmo sentindo. As histórias que os outros inventam. Na escola, os boatos não acabaram. Eles nunca acabam. Os colegas diziam. Dizem que ele nocauteou 2 ladrões com uma frigideira. Ou, ouvi que ele cavou um túnel de fuga. Ou ainda, ele tem superpoder, certeza. Ele ria. Só ria. Porque ninguém entende de fora o que acontece dentro. Não era sobre vitória contra ladrões. Era sobre vitória contra si mesmo. A conversa que muda o pai. Numa tarde, o pai parou na porta do quarto. Bateu de leve. Posso? Pode. Ele entrou, sentou no chão com o filho, encostado na cama. Nada de sermão, nada de postura de adulto. Só pai. Ele disse: quando eu tinha sua idade, também tive medo. E ninguém me ensinou a falar sobre ele. O menino levantou os olhos. Isso era novo. O pai continuou. Então eu cresci achando que coragem era ficar quieto. Hoje eu aprendi com você que coragem é falar. Silêncio. Bom silêncio. O pai colocou a mão no ombro dele e completou. Você me fez crescer também. O menino sorriu devagar. Empate então. Os 2 riram. Empate aceito. Velhas coisas que param de assustar. Ele desceu ao porão, sem drama, sem música de suspense. Só ele e degraus de madeira. O aquecedor fez aquele grrr barulhento que antes parecia um monstro faminto. Ele olhou direto para a máquina e disse:
Eu sei que você só faz barulho. Eu também. Riu. E subiu de volta, mais leve. A carta que ele nunca mostrou. Numa noite, ele pegou um papel e começou a escrever. Não era tarefa da escola. Não era bilhete secreta de amizade. Era carta para ele mesmo. Quando você tiver medo de novo, e vai ter, lembre que já venceu uma vez. Lembre que estar sozinho não significa ser abandonado. Lembre que família é barulhenta e preciosa. Lembre que o menino que enfrentou tudo isso ainda está aí dentro. Sou eu, sou você, somos o mesmo. Dobrou o papel, guardou na gaveta, não mostrou para ninguém. Não precisava. Marley, o amigo do banco da igreja. De vez em quando, ele ia até a igreja, não para pedir nada, só para sentar. Às vezes, Marley chegava também. Sentava no mesmo banco, um pouco de lado. Eles quase não falavam, mas quando falavam, era simples e gigantesco. Ela vem todo fim de semana me visitar agora, disse Marley sorrindo. Eu sabia que ia dar certo, respondeu o menino. Você me ensinou, completou o velho. O menino fez cara de quem não sabe onde guardar um elogio. Olha pro lado, coça a nuca. Às vezes eu também não sei o que faço. Eu só tento. Isso já é mais do que muita gente faz, disse Marley. E os dois ficaram ali, ouvindo o coral de crianças treinando, vozes pequenas, afinadas ou não, mas verdadeiras. A coisa mais simples e mais rara chega a um ponto em que a história não precisa mais de ladrões, armadilhas, polícia, sustos ou heróis. Chega um ponto em que o que importa é o jantar em família, o boa noite, na porta do quarto, o café da manhã com cheiro de pão tostado, o "você tá bem?", que realmente espera a resposta. Ele percebeu que o que mais machuca não é ficar sozinho, é acreditar que ninguém voltaria, e agora ele sabia. Sempre há alguém tentando voltar, o segredo que ele escolheu guardar. Todo mundo queria detalhes. Ele tinha armadilhas, planos, quedas engraçadas, mas ele guardou muita coisa. Guardou o choro silencioso, guardou o medo que não aparece em filme, guardou o momento em que aceitou ser pequeno e ainda assim ficar, não porque era segredo, mas porque era dele. E crescer também é isso, saber o que dividir e o que manter como abrigo interno, o verdadeiro final, que não é final. Um dia, anos depois, ele lembraria disso tudo, não como aventura, mas como nascimento. O dia em que ele descobriu que coragem existe nele, amor volta, solidão fala, mas mente e casas guardam histórias e crianças entendem mais do que os adultos imaginam. Naquela noite, ele se deitou e murmurou: Eu não sou mais o menino que desejou ficar sozinho. Eu sou o menino que aprendeu a voltar e dormiu, sem medo, sem trancas, com luz nenhuma acesa, e com tudo aceso por dentro. O tempo passou sem fazer barulho. Ele não anunciou: Atenção, estamos seguindo adiante. Ele simplesmente andou. Os dias ficaram mais longos. O frio foi embora com passos discretos. As bicicletas voltaram às calçadas, e o som de bola quicando no asfalto substituiu o barulho do vento de inverno. Por fora, o mundo seguia igual. Por dentro, ele não. Aprender a respirar de novo. No começo, ele respirava curto quando escutava um estalo na casa. Agora, ele parava um segundo, prestava atenção e pensava: é só a madeira, é só o vento. E o corpo obedecia. O coração desacelerava. Ele reaprendeu uma coisa que todo mundo nasce sabendo e esquece depois: respirar sem medo. Ele chegou à conclusão, meio rindo de si mesmo: eu não virei corajoso. Eu só parei de fugir. As noites com histórias, as verdadeiras. Às vezes, antes de dormir, ele e a mãe ficavam conversando com a luz do abajur acesa, sem pressa, sem celular, sem televisão. A mãe perguntava: em que você pensa quando fica quieto assim? Ele respondia com sinceridade simples: em como eu achei que não aguentava, e aguentei. Ela apertava a mão dele. Ele continuava: e também penso que, eu não quero mais desejar que ninguém suma. Ela sorriu com os olhos.
Isso é crescer, disse. Ele fez uma careta. Crescer dói. Ela riu. Dói mesmo. Mas passa. Ele concluiu. Só não quero esquecer o que aprendi. Ela beijou o topo da cabeça dele. Não vai. Essas coisas grudam na gente. Ele acreditou. O retorno da bagunça boa. Um dia, a casa estava um caos de novo. Roupas espalhadas. Alguém gritando por uma meia perdida. Panelas fazendo barulho. O irmão reclamando de absolutamente tudo. Ele ficou parado no meio da sala, olhando em volta. E riu. Um riso calmo. Não era ironia. Era gratidão. Ele pensou. Eu fui ouvir o barulho do nada. Prefiro 1000 vezes o barulho de gente. E foi ajudar a procurar a meia. Mesmo sabendo que ela nunca seria encontrada. Porque meias têm vida própria. A conversa com o espelho, de novo. Um fim de tarde qualquer, ele se olhou no espelho de novo. Não para ver se estava bonito, para se reconhecer. Ele disse para o reflexo: Você não é o menino que ficou sozinho. Você é o menino que voltou. Depois fez uma pausa, levantou a sobrancelha e completou. E que bateu em ladrão com lata de tinta também. Mas isso é bônus. Ele mesmo riu. E se deu um mini soquinho no espelho. Sim, ele continuava criança. E ainda bem. A visita inesperada. Num domingo, bateram à porta. Ele correu para abrir. Era Marley. Sem pá. Sem cara fechada. Sem silêncio pesado. Ele carregava uma caixa embrulhada simples. Para você, disse. Por quê? O menino perguntou confuso. Marley respondeu. Porque você me devolveu minha família. Eu quis devolver algo também. Ele abriu a caixa. Era um sino pequeno de Natal, simples, bonito, com um som claro e suave. Marley explicou. Toda vez que ele tocar, lembre que ninguém está realmente sozinho. Às vezes, as pessoas só estão com medo demais para falar. O menino engoliu em seco. Segurou o sino com cuidado. Disse baixinho. Obrigado, amigo. Eles se abraçaram. Sem pressa. Sem vergonha. Abraço que fecha histórias abertas. Um segredo entre ele e a casa. À noite, quando todos dormiam, ele desceu a escada devagar. Sentou perto da árvore, mesmo sem Natal, mesmo sem presentes. O sino estava na mão. Ele balançou de leve. Tim, um som pequeno, mas enorme por dentro. Ele sussurrou. Ei, casa. Obrigado por ter ficado comigo. Silêncio. Ou talvez resposta. Ele não sabia, mas sentiu. E isso basta. O futuro que chega sem avisar, ele não sabia ainda, mas um dia ele teria provas difíceis, brigaria com amigos, se apaixonaria, erraria feio, acertaria bonito, e em algum desses momentos o coração ia tremer de novo, mas não da mesma forma, porque lá no fundo haveria uma voz dizendo: calma, você já enfrentou uma casa vazia e 2 ladrões. Você já enfrentou a si mesmo. Você consegue. Essa voz tinha nascido naquele inverno e ia ficar para sempre. O verdadeiro sentido do ficar sozinho. Ele pensou uma última vez sobre tudo, sobre o desejo que fez, sobre a solidão que veio, sobre a coragem que apareceu sem ser chamada. E entendeu. Ficar sozinho não é quando ninguém está perto. É quando a gente não está perto da gente mesmo. Ele sorriu. Porque agora ele estava perto de si, da família, do mundo, da vida. Ele apagou a luz do quarto, se enrolou nas cobertas, fechou os olhos e antes de dormir murmurou baixinho. Boa noite, eu. Boa noite, mundo. E dormiu, sem medo, sem barulhos ruins, com todas as luzes apagadas lá fora e todas acesas dentro dele, mas porque era dele. E crescer também é isso, saber o que dividir e o que manter como abrigo interno. O verdadeiro final, que não é final. Um dia, anos depois, ele lembraria disso tudo.
não como aventura, mas como nascimento. O dia em que ele descobriu que coragem existe nele, amor volta, solidão fala, mas mente e casas guardam histórias e crianças entendem mais do que os adultos imaginam. Naquela noite, ele se deitou e murmurou: eu não sou mais o menino que desejou ficar sozinho. Eu sou o menino que aprendeu a voltar. E dormiu, sem medo, sem trancas, com luz nenhuma acesa, e com tudo aceso por dentro. O tempo tem um jeito curioso de agir. Quando estamos sofrendo, ele parece um fio gelado arrastando no chão. Quando estamos bem, ele corre, rápido demais. Agora ele corria. Os dias passavam com cheiro de pão assando de manhã, com som de risadas subindo as escadas, com portas batendo, não por vento, mas por gente viva demais dentro da mesma casa. E o menino, que já tinha conhecido o silêncio, amava esse excesso. Ele pensava: barulho é prova de vida, um pedido simples e enorme. Certa noite, sentado à mesa depois do jantar, ele respirou fundo. Não havia perigo, não havia ladrões, não havia solidão. Mesmo assim, o coração tremia um pouquinho, de emoção. Ele olhou para a mãe e disse: posso falar uma coisa? Ela parou na hora, os outros também. Ninguém interrompeu. Ele percebeu e sorriu por dentro. Ele já estava sendo ouvido antes mesmo de dizer qualquer coisa. Ele continuou: quando eu falar que tô triste, ou cansado, ou com medo, vocês podem só me ouvir? A mãe assentiu. Sempre. O pai também. E se eu não souber o que dizer, eu fico do seu lado até saber. Ele sorriu. Não precisava de discurso motivacional. Precisava disso. Presença. O irmão que vira aliado, o irmão mais velho entrou no quarto dele sem bater, como sempre. Mas desta vez, não foi para provocar. Ele ficou em pé na porta, meio sem jeito, coçando a cabeça. Ei, oi. Aquela vez, eu peguei seu pedaço de pizza, ele disse, encarando o chão. O menino levantou uma sobrancelha. Pegou. Silêncio. O irmão respirou fundo, rápido, como quem pula na piscina gelada. Desculpa, não foi só pizza. Eu também fiz piada de tudo que você sentia. Eu achei que ser irmão mais velho era só zoar. O menino riu baixinho. Um pouco é. Eles ficaram se olhando por um segundo. O irmão se aproximou, bagunçou o cabelo dele, óbvio, e disse: agora se alguém te mexer, mexe comigo também. Ele respondeu na hora. Fechado, equipe. E foi isso, sem cerimônia. Só amor torto, que é o melhor tipo. A primeira tempestade depois do inverno choveu forte. Relâmpagos cortaram o céu como rabiscos brancos. Antigamente isso teria lembrado o blackout, o alarme que não tocou, a casa cheia de sombras. Agora, ele sentou na janela com um cobertor e uma caneca de chocolate quente. Assistiu as gotas caírem e disse, como se conversasse com o céu: eu sei que você faz barulho, mas passa. Um trovão estourou alto. Ele deu um pequeno pulo, depois riu. Ok, ainda assusta um pouco, mas ficou ali, sem fugir. Essa era a vitória. O velho amigo e a nova rotina Marley, agora não mais um mistério, mas um nome, um rosto, uma história, passou a visitar com frequência. Eles falavam pouco, mas sentiam muito. Minha neta me chama de vovô Floco de Neve, disse Marley um dia. Por quê? Perguntou o menino. Porque eu sempre apareço no inverno. O menino pensou por alguns segundos e respondeu: então fica também no verão. Ela vai ter que te chamar de vovô o ano inteiro. Marley riu alto. Um riso que parecia não ser usado há anos. Vou tentar. E ele tentou. Esse foi o milagre verdadeiro. O Natal que mora para sempre. Mesmo meses depois, uma coisa ficou clara dentro dele. Aquele Natal nunca foi só Natal. Foi passagem. Foi ponte. Foi um encontro dele com ele mesmo. Ele entendeu que ninguém é pequeno quando decide ficar. Ninguém é fraco quando pede ajuda. Ninguém é covarde por sentir medo. Ele olhou para o próprio reflexo outro dia e disse:
Eu não venci os ladrões. Eu venci a ideia de que eu não conseguia, e piscou para si mesmo no espelho. Porque ele ainda era criança, e ainda bem. A vida que ele ainda vai viver, ele não sabia, e não precisava saber. Mas um dia ele ainda iria. Crescer demais para caber no quarto, errar onde jurava não errar, acertar quando nem tentou tanto, perder gente, ganhar gente, se perder um pouco de si, se reencontrar de novo. E lá na frente, muitos anos depois, talvez sentado numa mesa com outra criança olhando para ele contaria essa história. Talvez sem todos os detalhes, mas com uma certeza. Você aguenta mais do que imagina, e nunca está totalmente sozinho quanto pensa. O menino que volta para casa toda vez naquela noite, ele caminhou pela casa apagando as luzes. Não por medo, por paz. Parou na porta, olhou a sala inteira iluminada só pela lua. Respirou fundo e disse baixinho: Eu estou em casa. Por dentro e por fora. Subiu as escadas, deitou. Dormiu sem sonhos pesados. O mundo também parecia dormir com ele, e ao contrário daquela outra noite, não havia desejo de sumiço. Só desejo de permanecer, de ficar, de amar, de voltar, sempre que fosse preciso, mas porque era dele. E crescer também é isso, saber o que dividir e o que manter como abrigo interno. O verdadeiro final, que não é final. Um dia, anos depois, ele lembraria disso tudo, não como aventura, mas como nascimento. O dia em que ele descobriu que coragem existe nele, amor volta, solidão fala, mas mente e casas guardam histórias e crianças entendem mais do que os adultos imaginam. Naquela noite, ele se deitou e murmurou: Eu não sou mais o menino que desejou ficar sozinho. Eu sou o menino que aprendeu a voltar e dormiu, sem medo, sem trancas, com luz nenhuma acesa e com tudo aceso por dentro. Com o tempo, as coisas voltaram aos lugares onde sempre estiveram. O tapete que vive torto, o quadro que nunca fica reto, o copo esquecido na pia, as vozes cruzando o corredor, mas algo estava diferente, e não era a casa, era ele. Não dava para apontar. Olha, mudou aqui. A mudança era silenciosa, morava entre um pensamento e outro. Ele começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. O jeito da mãe suspirar quando estava cansada, o silêncio do pai quando estava preocupado, o sorriso torto do irmão quando queria pedir desculpa sem falar. Ele pensava: não é só sobre mim. E isso também é crescer. O convite. Um sábado de manhã, a mãe apareceu na porta do quarto dele, bateu 2 vezes e perguntou: Quer vir comigo ao mercado? Antes ele teria dito: Ah, que chato. Mas agora, ele gostava de estar junto. Ele pulou da cama e respondeu: Quero. Eles foram caminhando, as sacolas ainda vazias balançando no braço. A cidade estava viva. Cheiros de pão, café, gente conversando alto demais. A mãe falou: Às vezes, quando penso naquele dia, dói. Ele olhou para ela. Ela continuou: Mas quando olho para você agora, passa. Ele ficou um pouco sem graça. Coça a testa, ri de leve. Eu também sinto isso. Eles não disseram mais nada por alguns segundos. Não precisavam. Algumas conversas terminam no coração antes de terminar na boca. A lembrança que vira força. No mercado, ele parou diante da prateleira de lanternas. Pegou uma, ligou. A luz iluminou a prateleira inteira. Ele sorriu sozinho. Eu não preciso mais dela, mas gosto de saber que eu teria se precisasse. Devolveu a lanterna, leve. Ele entendeu ali algo importante. O medo não desaparece. Ele muda de lugar. Antes ele ficava na garganta. Agora ficava na memória. E quando a gente lembra de algo que venceu, não dói mais. Fortalece. O bilhete esquecido na gaveta. Num fim de tarde, ele achou a carta que tinha escrito para si mesmo. Abriu. Leu. Devagar. Cada frase parecia ser de outra pessoa, e ao mesmo tempo dele. Quando você tiver medo de novo, lembre, você já ficou sozinho e sobreviveu.
Ele sorriu e disse: Verdade. Eu tinha esquecido que fui eu quem escreveu isso. Guardou de novo. Mas agora o papel já não era necessário. O que estava escrito já estava gravado. A casa que aprende com ele. A casa ainda fazia barulhos, estalos na madeira, passos inventados, som de vento atravessando frestas. Antes, ela parecia um lugar enorme que engolia. Agora, parecia algo que respirava junto com ele. Ele descia as escadas à noite para beber água e falava baixinho, quase brincando. Calma, casa, é só eu. E a casa acalmava. Ou talvez fosse ele mesmo, tanto faz. O resultado era paz. A tempestade de verão, veio uma tempestade de verão, daquelas quentes, cheias de trovões. A luz piscou. Por um segundo, o passado tentou voltar. O coração ferroou. O quarto escureceu rápido demais. Ele fechou os olhos e disse: Eu sei o que você é. Você é só luz que foi embora e vai voltar. E voltou. A lâmpada reacendeu. Ele abriu os olhos devagar, respirou fundo e riu sem som. Eu não sou mais o mesmo menino daquela noite. Ele não lutou contra a lembrança. Ele conversou com ela e venceu. De novo, Marley. Agora em paz. Alguns dias depois, ele viu Marley do outro lado da rua, mas agora havia algo diferente no velho também. Ele não carregava mais o peso nos ombros. Carregava a neta no colo. Ela ria. Ele ria. O menino acenou. Marley respondeu o aceno com o sino pequeno pendurado no retrovisor da varanda. Eles não precisavam falar. Eles sabiam. Um tinha ajudado o outro a voltar para casa. Não a casa de tijolos, a casa de dentro. O Natal que não depende de dezembro. Um dia, sem motivo nenhum, ele montou a árvore. Não era dezembro. Não era feriado. A família entrou na sala confusa. Por que isso agora? Perguntaram. Ele deu de ombros e respondeu: Porque eu posso. Porque eu quero lembrar. Lembrar do quê? A mãe perguntou sorrindo. Ele olhou para as luzes piscando e disse: De quando eu achei que estava sozinho. E descobri que nunca estive de verdade. Ninguém discutiu. Ninguém desmontou a árvore. Ela ficou ali, como lembrete silencioso. O que fica para sempre. No futuro, muito tempo depois, o menino talvez esquecesse detalhes. Qual armadilha foi primeiro? Que coisa derrubou? Quem? Quantas vezes escorregaram? Mas nunca esqueceria. O primeiro abraço depois do medo, a primeira noite de sono sem terror, o som do sino de Marley, a própria voz dizendo: Eu consigo. Ele entendeu algo raro para alguém tão novo. Eu não controlo se vão me deixar sozinho ou não. Mas controlo se abandono a mim mesmo. E decidiu. Não abandonaria. Nunca mais. Naquela noite, antes de dormir, ele falou baixinho. Boa noite, eu do passado. Obrigado por aguentar. Eu cuido do resto daqui pra frente. E dormiu. Sem monstros. Sem fantasmas. Sem vazio. Só plenitude. Mas porque era dele. E crescer também é isso, saber o que dividir e o que manter como abrigo interno. O verdadeiro final, que não é final. Um dia, anos depois, ele lembraria disso tudo, não como aventura, mas como nascimento. O dia em que ele descobriu que coragem existe nele, amor, volta, solidão, fala. Mas mente, casas guardam histórias e crianças entendem mais do que os adultos imaginam. Naquela noite, ele se deitou e murmurou: Eu não sou mais o menino que desejou ficar sozinho. Eu sou o menino que aprendeu a voltar. E dormiu, sem medo, sem trancas, com luz nenhuma acesa, e com tudo aceso por dentro. A primavera estava chegando devagar, como quem bate na porta primeiro e pergunta: Posso entrar? A neve já não cobria tudo. Nas poças d'água, o céu se espelhava meio torto. Os galhos nus das árvores começavam a ganhar pequenos pontos verdes, e dentro dele, algo também brotava. Não dava para ver no espelho. Não dava para medir com régua. Mas estava lá, o primeiro dia sem checar as trancas. Durante semanas, ele tinha ido dormir sempre do mesmo jeito.
Levantava, conferia portas, olhava janelas, ouvia barulhos. A casa era segura, mas o coração ainda estava reaprendendo. Até que numa noite qualquer, aconteceu algo simples e gigante. Ele esqueceu. Simplesmente esqueceu de checar tudo. Escovou os dentes, bocejou, deitou e dormiu. No meio da madrugada abriu os olhos e pensou, eu não verifiquei nada. O coração quase quis acelerar por hábito, mas não acelerou. Ele respirou fundo e percebeu. E eu tô bem, a casa tá aqui, eu tô aqui. Virou para o outro lado do travesseiro e voltou a dormir. Essa foi a vitória mais silenciosa de todas. As cicatrizes invisíveis. Nem tudo vira filme. Nem tudo termina com música alta e créditos subindo. Algumas coisas ficam quietas, mas ficam. Às vezes, ele atravessava um corredor escuro e o corpo reagia antes do pensamento. Um arrepio, um passo apressado, e se? Ele parava, colocava a mão no próprio peito e dizia baixinho, tá tudo bem, sou eu agora. Não é mais aquele dia. E continuava andando, isso é coragem de verdade. Não a que não sente medo, mas a que segue mesmo sentindo. As histórias que os outros inventam. Na escola, os boatos não acabaram. Eles nunca acabam. Os colegas dizem que ele nocauteou 2 ladrões com uma frigideira. Ou, ouvi que ele cavou um túnel de fuga. Ou ainda, ele tem superpoder, certeza. Ele ria. Só ria. Porque ninguém entende de fora o que acontece dentro. Não era sobre vitória contra ladrões. Era sobre vitória contra si mesmo. A conversa que muda o pai. Numa tarde, o pai parou na porta do quarto. Bateu de leve. Posso? Pode. Ele entrou, sentou no chão com o filho, encostado na cama. Nada de sermão, nada de postura de adulto. Só pai. Ele disse, quando eu tinha sua idade, também tive medo. E ninguém me ensinou a falar sobre ele. O menino levantou os olhos. Isso era novo. O pai continuou. Então eu cresci achando que coragem era ficar quieto. Hoje eu aprendi com você que coragem é falar. Silêncio. Bom silêncio. O pai colocou a mão no ombro dele e completou. Você me fez crescer também. O menino sorriu devagar. Empate então. Os dois riram. Empate aceito. Velhas coisas que param de assustar. Ele desceu ao porão. Sem drama. Sem música de suspense. Só ele e degraus de madeira. O aquecedor fez aquele grrr barulhento que antes parecia um monstro faminto. Ele olhou direto para a máquina e disse, eu sei que você só faz barulho. Eu também. Riu. E subiu de volta. Mais leve. A carta que ele nunca mostrou. Numa noite, ele pegou um papel e começou a escrever. Não era tarefa da escola. Não era bilhete secreta de amizade. Era carta para ele mesmo. Quando você tiver medo de novo, e vai ter, lembre que já venceu uma vez. Lembre que estar sozinho não significa ser abandonado. Lembre que família é barulhenta e preciosa. Lembre que o menino que enfrentou tudo isso ainda está aí dentro. Sou eu, sou você, somos o mesmo. Dobrou o papel, guardou na gaveta, não mostrou para ninguém. Não precisava. Marley, o amigo do banco da igreja. De vez em quando, ele ia até a igreja, não para pedir nada, só para sentar. Às vezes Marley chegava também. Sentava no mesmo banco, um pouco de lado. Eles quase não falavam, mas quando falavam, era simples e gigantesco. Ela vem todo fim de semana me visitar agora, disse Marley sorrindo. Eu sabia que ia dar certo, respondeu o menino. Você me ensinou, completou o velho. O menino fez cara de quem não sabe onde guardar um elogio. Olha pro lado, coça a nuca. Às vezes eu também não sei o que faço. Eu só tento. Isso já é mais do que muita gente faz, disse Marley. E os dois ficaram ali, ouvindo o coral de crianças treinando, vozes pequenas, afinadas ou não, mas verdadeiras. A coisa mais simples e mais rara chega a um ponto em que a história não precisa mais de ladrões, armadilhas, polícia, sustos ou heróis. Chega um ponto em que o que importa é o jantar em família, o boa noite, na porta do quarto, o café da manhã com cheiro de pão tostado, o você tá bem? Que realmente espera a resposta. Ele percebeu que o que mais machuca não é ficar sozinho, é acreditar que ninguém voltaria, e agora ele sabia. Sempre há alguém tentando voltar, o segredo que ele escolheu guardar. Todo mundo queria detalhes. Ele tinha armadilhas, planos, quedas engraçadas, mas ele guardou muita coisa. Guardou o choro silencioso, guardou o medo que não aparece em filme, guardou o momento em que aceitou ser pequeno e ainda assim ficar, não porque era segredo, mas porque era dele. E crescer também é isso. Saber o que dividir, e o que manter como abrigo interno, o verdadeiro final, que não é final. Um dia, anos depois, ele lembraria disso tudo. Não como aventura,
mas como nascimento. O dia em que ele descobriu que coragem existe nele, amor volta, solidão fala. Mas mente e casas guardam histórias e crianças entendem mais do que os adultos imaginam. Naquela noite, ele se deitou e murmurou: Eu não sou mais o menino que desejou ficar sozinho. Eu sou o menino que aprendeu a voltar. E dormiu, sem medo, sem trancas, com luz nenhuma acesa, e com tudo aceso por dentro. O tempo passou sem fazer barulho. Ele não anunciou: Atenção, estamos seguindo adiante. Ele simplesmente andou. Os dias ficaram mais longos. O frio foi embora com passos discretos. As bicicletas voltaram às calçadas. E o som de bola quicando no asfalto substituiu o barulho do vento de inverno. Por fora, o mundo seguia igual. Por dentro, ele não. Aprender a respirar de novo. No começo, ele respirava curto quando escutava um estalo na casa. Agora, ele parava um segundo, prestava atenção e pensava: É só a madeira. É só o vento. E o corpo obedecia. O coração desacelerava. Ele reaprendeu uma coisa que todo mundo nasce sabendo e esquece depois: respirar sem medo. Ele chegou à conclusão, meio rindo de si mesmo: Eu não virei corajoso. Eu só parei de fugir. As noites com histórias, as verdadeiras. Às vezes, antes de dormir, ele e a mãe ficavam conversando com a luz do abajur acesa, sem pressa, sem celular, sem televisão. A mãe perguntava: Em que você pensa quando fica quieto assim? Ele respondia com sinceridade simples: Em como eu achei que não aguentava, e aguentei. Ela apertava a mão dele. Ele continuava: E também penso que, eu não quero mais desejar que ninguém suma. Ela sorriu com os olhos. Isso é crescer, disse. Ele fez uma careta. Crescer dói. Ela riu. Dói mesmo. Mas passa. Ele concluiu. Só não quero esquecer o que aprendi. Ela beijou o topo da cabeça dele. Não vai. Essas coisas grudam na gente. Ele acreditou. O retorno da bagunça boa. Um dia, a casa estava um caos de novo. Roupas espalhadas. Alguém gritando por uma meia perdida. Panelas fazendo barulho. O irmão reclamando de absolutamente tudo. Ele ficou parado no meio da sala, olhando em volta. E riu. Um riso calmo. Não era ironia. Era gratidão. Ele pensou: Eu fui ouvir o barulho do nada. Prefiro 1000 vezes o barulho de gente. E foi ajudar a procurar a meia. Mesmo sabendo que ela nunca seria encontrada. Porque meias têm vida própria. A conversa com o espelho, de novo. Um fim de tarde qualquer, ele se olhou no espelho de novo. Não para ver se estava bonito.